Se Jesus rejeitou, não aceite. Senhor, nós te louvamos porque estamos reunidos neste lugar para juntos adorarmos o teu santo e maravilhoso nome. E agora, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Queremos sair daqui edificados. Que tu venhas falar conosco de uma forma profunda, maravilhosa, para que nós possamos ter uma experiência nova contigo. Oh Deus, cria em nós um coração segundo a tua vontade. E fala conosco, ó Espírito de Deus. Este é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 4. Leremos a partir do versículo 1 até o versículo 13. Nós vamos ouvir um pouco a respeito da tentação de Cristo. Jesus foi tentado exaustivamente por Satanás. Foram momentos difíceis, momentos extremamente difíceis, momentos que nós certamente não vamos compreender a intensidade, até porque, irmãos, ali era um momento especial. Era um momento que Satanás viu a oportunidade de jogar por terra todo o plano de redenção, todo o plano de salvação de Deus para com a nossa vida. Era a última cartada do inimigo, a última oportunidade dele. Certamente Jesus, no decorrer da sua existência sobre a face da terra, foi tentado diversas vezes, mas ali era o momento. Era o momento em que Satanás viu a possibilidade, e existia, irmãos, a possibilidade de Jesus cair, de Jesus negar o Todo-Poderoso, de Jesus fidelizar a sua vida a ele e servi-lo como Senhor. E ele não perdeu a oportunidade. Ele investiu todas as suas forças. Ele colocou tudo de melhor diante dos olhos de Cristo. Ofereceu ao Senhor. E, como esperado, glórias a Deus por isso, louvado seja, o Senhor rejeitou todas as oferendas, todas as ofertas, todos os projetos do inimigo. O Senhor Jesus rejeitou, jogou fora, disse não para Satanás. Nós temos que aprender com Cristo, irmãos. A Bíblia mostra-nos como homens que somos tentados diariamente pelo nosso inimigo maior. Satanás, a exemplo que tinha para Cristo um plano, ele também tem para nós um plano. E ele quer seduzir-nos para que nós possamos servi-lo, para que nós possamos afastar-se do Senhor e achegar-nos a ele e tê-lo como Senhor. É por isso, amados, que nós precisamos vigiar dia após dia. É preciso buscar o Senhor com todas as nossas forças. É necessário, irmãos, estarmos preparados para que o nome santo do Senhor seja honrado e seja glorificado na nossa vida. O interessante é que, se Jesus conseguiu rejeitar tudo aquilo que Satanás tinha a oferecer, nós também temos condições de rejeitar. Nós temos condições de dizer não para as trevas, dizer não para o pai da mentira e seguirmos em santidade com o Todo-Poderoso, a exemplo de Cristo Jesus. Lucas capítulo 4, versículos 1 até o 13. Ouça com atenção o que diz a palavra. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, sobre a torre do templo, e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Amém? Queridos,
É muito interessante quando nós voltamos a nossa atenção para a palavra de Deus, quando nós procuramos entender a voz do Senhor para o nosso coração. Haja vista que o Senhor, Ele tem cada dia mais o desejo de ver-nos aos seus pés. Que nós possamos viver segundo a vontade dEle, observando os seus preceitos, praticando aquilo que Ele quer, vivendo debaixo da sua mão, debaixo da sua guarda, debaixo da sua proteção. No entanto, como servos de Deus que somos, nunca te esqueças, o nosso inimigo, ele está presente diante de nós, ao nosso lado, ao nosso redor. Ele está aí para fazê-lo desistir, para fazê-lo errar o caminho. Essa é uma verdade que nós não podemos perder de vista jamais, porque da mesma forma que Deus cuida, que Deus zela por nós, nós temos um inimigo que tenta nos destruir, tenta destruir a nossa comunhão com o Todo-Poderoso e levar-nos para junto dele, para que nós possamos servi-lo. No entanto, amados, se você tem Cristo Jesus no coração, certamente poderás vencer o inimigo de nossas vidas e certamente serás vencedor em Cristo Jesus, porque Ele tem o poder, Ele tem a autoridade para nos abençoar. E quando nós observamos nesse texto, vemos que Cristo Jesus, Ele terminou de ser batizado. Ele saía do Jordão e Ele de imediato foi levado para o deserto. Foi um momento que Satanás aproveitou para tentar, com todas as suas forças, com todo o seu vigor, destruir o plano de Deus. Destruir aquilo que Deus tem para cada um de nós. E ele, amados, investiu em Jesus Cristo. Ele levantou-se contra o Senhor. E ele chegou diante do Todo-Poderoso e falou: Jesus, oh Jesus, veja, você está com fome. Eu sei que você está com fome. Olhe para esta pedra, veja, transforme-a em pão. Transforme-a em pão. Queridos, o inimigo de nossas almas tem falado isso todos os dias para nós. Por incrível que pareça. O inimigo chega para você e fala: olha, transforma em pão. Transforma em pão. Veja as tuas necessidades. Não tem problema. Se você fizer, não tem problema. Faça. E muitos, amados, deixam Jesus, deixam o amor de Deus e partem em busca da satisfação do seu bem, do seu ser, dos bens materiais, em busca daquilo que pode dar alegria nesta terra aos seus corações. Irmãos, Cristo Jesus não deixou-se levar pela ambição. Ele estava com fome? Sim, estava. No entanto, ele sabia, irmãos, que não era desta forma, que não era assim, porque ele tinha de Deus uma ordem, ele tinha de Deus um plano, ele tinha de Deus uma missão. E nós temos de Deus uma missão, nós temos de Deus um plano e temos que zelar por aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. E quando Satanás fez essa oferta, olha, Jesus, transforma em pão, transforma em pão. Na verdade, o inimigo de nossas almas queria despertar em Cristo Jesus a cobiça, a ambição, os desejos por aquilo que a terra poderia oferecer. Ele queria fazer que Jesus desistisse da sua caminhada. Mas nós temos que vigiar, irmãos, porque é um exemplo para cada um de nós. É o exemplo do Senhor para a nossa vida. Sabemos que Cristo Jesus rejeitou e refutou a oferta de Satanás, citando a palavra. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Esta foi a resposta de Cristo Jesus ao inimigo de nossas vidas. Queridos, nós temos que analisar todas as situações, porque muitas vezes a oferta de transformar pedra em pão, ela está diante de nós no dia a dia. Mas se você der este passo, você nega ao Senhor, você fere preceitos de Deus, você age contra o Senhor. Lembre-se, irmãos, que você pode entender essa tentação de Cristo Jesus como o desejo desenfreado pelas coisas dessa terra, por aquilo que esta terra pode oferecer, o querer ganhar esta terra, ganhar esta vida, o querer ganhar os bens desta vida. Muitos têm negado o Senhor porque têm abraçado o pão oferecido pelo inimigo de nossas almas.
Irmãos, nós não estamos aqui para vivermos dessa forma. Estamos aqui, sim, para fazermos a vontade do Senhor. Eis o porquê que é preciso possuirmos a palavra dentro do coração. A nossa mente precisa transbordar com a palavra de Deus. A palavra do Senhor precisa derramar da nossa mente, para que nos momentos da tentação, nos momentos da investida do nosso inimigo, nós possamos refutá-lo, dizer não para o maligno e prosseguirmos nessa caminhada junto com Deus, abraçados ao Senhor, vivendo a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, amados? Quantas vezes Satanás falou para você, transforma essa pedra em pão? Quantas vezes? Quantas vezes Satanás colocou diante de você algo e diz, se você agir desta forma, você consegue. Se você agir assim, você consegue. Quantas vezes? Aí você pensa, mas é só um pecadinho. Um pecadinho que depois eu confesso ao Senhor. Um pecadinho que depois eu confesso ao Todo-Poderoso. E deixe-me dar um exemplo desse pecadinho que é transformar a pedra em pão. Veja, vez ou outra nós temos a mega-sena acumulada. Não é verdade? Essa semana parece-me que estava em 100 milhões. É transformar a pedra em pão. O inimigo sopra no teu ouvido. São apenas 5 reais, 10, nem sei quanto é. Mas 5 reais. Apenas 5. Aí você pensa, eu vou fazer a aposta, vou fazer a fezinha. Depois eu me acerto com o Senhor. Depois eu falo para Deus, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Será? Queridos, a Bíblia diz que se o pecado é confessado, o Eterno perdoa. Mas há muitos pecados que você tem que jogar fora o que conseguiu com ele para que haja perdão. Há muitos pecados que você não pode conservar o que você ganhou de Satanás. Nós temos um exemplo na palavra de Deus. E aquele homem disse, se defraudei alguém, se roubei alguém, eu vou restituir. Eu vou restituir. Esta é a verdade, amados. É assim que é o verdadeiro perdão. Se alguém ganhou alguma coisa de forma errada, é preciso voltar atrás, consertar. E como voltar atrás com 100 milhões de reais no bolso? Difícil, não é? É difícil. Portanto, não transforme pedra em pão. Não transforme. Você não conseguirá voltar atrás. Amados, mas as tentações de Cristo prosseguem. E nós vemos versículos 6 e 7. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Às vezes nós vemos as pessoas falarem assim, o diabo não tem nada para dar porque ele não tem nada. Mas a Bíblia diz que ele tem o domínio desta terra. Ele tem o domínio de todas as coisas. A Bíblia diz que essa terra está nas mãos do inimigo, e esse texto confirma isso. Ele disse para Jesus, contempla Jesus, olha para o horizonte, abriu-se diante de Cristo Jesus todas as magníficas oportunidades que essa terra oferece. As coisas maravilhosas e pecaminosas que essa terra oferece. Não foi apenas olhar o horizonte, mas foi muito mais, foi um êxtase. Jesus viu o poder de Satanás. Muitas vezes, queridos, muitos têm olhado para aquilo que Satanás tem oferecido. Olha para as coisas do inimigo. E Satanás fala para eles, venha, eu te darei. Segue-me, eu te darei. Observe, isto é meu, mas pode ser teu. E quantos se deixam levar? Quantos se deixam levar? Quantos que buscam, amados, o poder dessa terra a todo custo? Quantos crentes deixaram a obra de Deus? Porque o mundo os encantou. As coisas grandes dessa terra os encantaram. Quantos perderam o Senhor de vista e deixaram-se levar pelo engano do nosso inimigo? Quantos usufruíram do poder que essa terra pode oferecer,
mas hoje estão prestando contas ao Senhor, prestando contas a Deus, porque foram infiéis e abraçaram aquilo que o inimigo tem a oferecer. Jesus, no entanto, amados, disse: não terás outros deuses diante de mim. Esta foi a resposta do Senhor. Veja como Cristo respondeu: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Êxodo capítulo 20, versículos 3 até os 5. Jesus sintetizou ali, nesta resposta, a palavra que está nos 10 mandamentos. Esta é a verdade para as nossas vidas, amados. Nós temos que analisar todas as ofertas que são colocadas diante de nós. Nós temos que observar cada uma das coisas que o inimigo tem a oferecer. Veja se vale a pena. Veja se vale a pena. Veja se a riqueza dessa terra, se o bem-estar sobre a face dessa terra, veja se um contrato assinado por você tem este valor. Queridos, quando nós temos a mente cheia de Cristo, transbordante do Senhor, quando Deus domina completamente a nossa existência, nós vamos ver e vamos entender aquilo que Deus fala conosco. Amados, nós não podemos de forma alguma trair o Senhor para conseguirmos, por exemplo, um emprego. Nós não podemos trair o Senhor para conseguirmos, quem sabe, uma empresa. Nós não podemos trair o Todo-Poderoso para conseguirmos algo que nos trará retorno, talvez financeiro, sobre a face da terra. É Deus em primeiro lugar. Não dê jamais lugar ao orgulho, à soberba, à exaltação do eu. Eu sou. Quantas pessoas soberba? Eu sou, eu tenho. Não se deixe levar, irmãos, mas é preciso que haja uma vigilância para que a vontade do Todo-Poderoso se manifeste de uma forma grandiosa, maravilhosa na sua existência. Se Jesus rejeitou, não aceite. Se Jesus rejeitou as oferendas, as ofertas, se Jesus rejeitou os presentes do inimigo, é porque ele sabia que tinha um custo extremamente elevado e não valia a pena. Não valia a pena, amados. Nós temos que analisar e ver que o custo é elevado. E o fim é terrível. O fim é terrível. Portanto, se Jesus rejeitou, você como servo de Deus não pode aceitar. Você tem que rejeitar aquilo que o inimigo coloca diante de você. Os chamados pratos deliciosos. Não é assim? Nós que somos crentes, quantas vezes fala-se dos pratos deliciosos que Satanás nos oferece? Mas é assim mesmo, irmãos. E nós não podemos dizer: eu não sabia, isso, aquilo, outro, porque o Senhor já te alerta. Nós sabemos que o inimigo, ele está ao nosso redor, tentando de todas as formas destruir a nossa vida espiritual, a nossa vida de comunhão com o Todo-Poderoso. É bíblico, e se nós conhecemos a palavra do Senhor, sabemos que é dessa forma. Nós não podemos dar lugar ao inimigo na nossa vida de forma alguma. Amados, se Jesus rejeitou, não aceite. A terceira tentação, ouça, versículos 9 e 10. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo, sobre a torre do templo. E disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Nessa tentação, Satanás muda a sua forma de tocar em Jesus, de querer tocar em Jesus. Antes, ele ofereceu as coisas. Nessa parte, ele vem com a palavra de Deus. Ele vem e coloca diante de Jesus a palavra. E disse para Jesus uma verdade. Uma verdade, amados. As demais tentações eram mentiras, mas esta, uma verdade incontestável. Se porventura Jesus tivesse pulado da torre, o Senhor teria amparado. Portanto, era uma verdade. Ele citou a palavra. E quantas vezes nós temos visto que Satanás tem citado a palavra para cada um de nós? Ele vem e tenta desviá-lo do caminho do Senhor, citando a própria Bíblia. Uma palavra distorcida, uma palavra fora da vontade do Senhor, uma palavra muitas vezes fora do contexto. Muitos estão por aí, irmãos, usando a Bíblia da forma que lhe é conveniente. Versículos isolados,
e levam multidões ao engano. É esta forma que Satanás tem agido. É desta forma, amados, quando a pessoa pega um texto bíblico isolado e em cima disso constrói alguma coisa e oferece como verdade, certamente está distorcendo a palavra de Deus e levando muitos ao engano. E muitos estão sendo enganados pela palavra do inimigo de nossas almas e dos seus servos. O interessante é que Cristo Jesus conhecia a palavra. Jesus conhecia a palavra e sabia, irmãos, que todas essas investidas feriam princípios de Deus, inclusive quando o inimigo usou da própria palavra. Ele sabia que o inimigo não estava sendo verdadeiro, estava distorcendo a palavra, distorcendo a Bíblia. Nós temos, queridos, que conhecer a palavra de Deus, conhecermos a palavra. Quantas pessoas estão seguindo homens nesses últimos tempos? Seguindo homens que prometem curas, que prometem coisas mirabolantes, extraordinárias. Quantas pessoas seguem estes, mas procuram conhecer a palavra? Não. Porque o que lhes importa é ouvir, porque o ouvir é o suficiente. Nós não podemos nos contentar com o ouvir, mas temos, amados, que trazer a palavra gravada no nosso coração, para que assim nós tenhamos como refutar, como não aceitar aquilo que o inimigo coloca diante das nossas vidas. Jesus, queridos, mesmo tentado desta forma, ele sabia que era o inimigo que estava falando contra ele. E Jesus lhes respondeu: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, essas foram as tentações de Cristo Jesus. É evidente que aqui são 3 tentações no momento de extrema fragilidade de Cristo. Cristo Jesus, homem físico tal como somos. Não era semideus. Não era um Cristo meio Deus e meio homem, mas era um Cristo que havia nascido como homem, para viver como homem, passando pelas mesmas necessidades que são comuns a nós. E ele deixa-nos o exemplo: é totalmente possível vencer as tentações. É totalmente possível vencermos as investidas do maligno, vencermos o poder das trevas. E vale ressaltar, queridos, que neste momento, quando nós lemos essa palavra, nos faz parecer que foram fáceis. Satanás apenas pediu para transformar a pedra em pão, pediu para que o adorasse, pediu para que pulasse da torre. Só que você não estava naquele momento. Você não estava ali. Estava, irmãos, o inimigo de nossas almas, Satanás, presente. E com certeza, todo o inferno, toda uma opressão. Jesus estava numa opressão terrível, numa dificuldade terrível. Não era fácil como nos parece. Era um momento, irmãos, extremamente difícil. E mesmo assim, Jesus rejeitou as investidas do maligno e cabe a nós rejeitá-las também. Essa experiência maravilhosa de Cristo nos faz ver que podemos viver em santidade, que podemos viver poderosamente, que podemos viver em comunhão com o Todo-Poderoso, que é possível possuirmos uma comunhão verdadeira com o Mestre, que é possível pisarmos sobre a cabeça do nosso inimigo. Este é um exemplo poderoso para a nossa vida, mas é preciso entender, Jesus não carregava em si o pecado. Jesus não estava cheio de pecado. Jesus estava no estado de santidade. Ele estava preparado. Ele estava em jejum. 40 dias de jejum. Momentos de extrema fraqueza para o corpo. Mas o Espírito Santo, vibrante, forte, cheio do poder de Deus. É por isso que nós precisamos buscar o Senhor e nos deixar mover pelo Espírito Santo de Deus, guiar pelo Espírito Santo, fazer aquilo que foi comum a Cristo, para que nós possamos vencer sobre a face da terra, vencer o inimigo de nossas almas, para que nós possamos ter autoridade para repreendermos o inimigo, o tentador que se coloca diante de nós. Qual é a forma que o inimigo tenta a tua vida? Você já parou para refletir? Como é que o inimigo, de forma assim mais comum,
ele tenta você? Qual é o teu ponto fraco? O que é? Tirar a tua paz? Deixar você estressado? Abrir a tua boca e você falar o que não deve? O inimigo tem despertado em você o desejo por este mundo? O desejo de ganhar esta terra a todo custo? Veja, analisa. Onde é que o maligno tem tocado em você? E fecha essa porta. Fecha essa porta. Muitas vezes, queridos, nós temos, entre aspas, um ponto fraco na nossa vida. Só que nós não fechamos ele. Nós deixamos escancarado. E todas as vezes que o maligno quer roubar nossa paz, ele vai e mexe na mesma ferida. Ele toca na mesma ferida. E você cai. E você vira-se contra o Senhor. E você dá lugar ao pecado. É preciso entender, irmãos, que para vencer o maligno, necessário é que o nosso coração, que a nossa mente esteja saturado com a palavra de Deus. É preciso que a nossa vida esteja saturada com a palavra do Senhor, mas para que nós possamos ter uma vida saturada pela palavra, eu tenho que lê-la, eu tenho que me alimentar-me dela. Alguns têm em casa a caixinha de promessa. Sabe o que é a caixinha de promessa? Um monte de versículos num papelzinho pequeno. Ah, eu vou ler a palavra, vou tirar um versículo. Ah, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh, bênção. Amém. Não, amados, não é isto. Não é isto. A palavra de Deus não é uma caixa de promessa. A palavra de Deus é uma verdade que eu preciso conhecê-la e colocar no meu coração para que eu tenha forças. Vestido, armado. Vencer o inimigo de nossas almas. Irmãos, é necessário o hábito de lermos a palavra, meditarmos na palavra. Determinada vez Cristo falou para o sacerdócio: errais por não conhecerdes as sagradas escrituras. Quem eram os camaradas? O sacerdócio, gente. Pessoas influentes da religião da sua época. Mas Jesus olhou para eles e disse-lhes: vocês não conhecem a palavra de Deus. Não conhecem. Que autoridade é esta? Sabe o que eles estavam fazendo? Distorcendo a palavra. Distorcendo a palavra, tocando Jesus com uma palavra distorcida. Temos que aprender com Cristo em todas as áreas, para que o nome santo do Senhor seja honrado e seja glorificado na nossa existência. Estejam continuamente vestidos da armadura espiritual. Procure na Bíblia. Vista-se da armadura. Nós estamos numa batalha? Sim, estamos no meio de uma batalha. Nós vamos ver o capeta na nossa frente de chifre, rabo e outra coisa parecida? Não, nós não vamos vê-lo. No entanto, ele coloca diante de nós a possibilidade de transformar pedra em pão. A possibilidade de ganhar o mundo. A possibilidade de desejar algo de Deus. Porque alguém lê um texto e distorceu o significado. Leu um texto bíblico e não observou o contexto. Disse no errado. E você está cobrando de Deus aquilo que Ele não te prometeu. É preciso estarmos atentos a todas essas coisas. Para que não venhamos cair em tentação. Para que não venhamos aceitar aquilo que Jesus rejeitou no deserto. Que sejamos fortes. Que sejamos inabaláveis, que sejamos homens, mulheres, que vistam a armadura de Deus e que marche de forma poderosa contra as hostes das trevas que se levantam contra nós diariamente na nossa jornada. A nossa batalha espiritual é uma verdade. Ela é travada dia após dia. E se porventura você sair de casa desarmado, sem vestir a tua armadura, serás tocado. Serás tocado. O pecado tornar-se-á uma verdade. Ele será consumado. Ou seja, você há de aceitar a oferta, o projeto de Satanás. Queridos, para nós fecharmos esta palavra, é melhor, irmãos, nós vivermos sobre a face da terra tal qual Jesus, que não tinha onde reclinar a cabeça. O que é reclinar? É repousar a cabeça, colocar a cabeça para dormir.
ele disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Passou fome, andou a pé, dificuldades, era difamado e terminou numa cruz, mas ressuscitou. Glórias a Deus por isso. É melhor você ter uma vida semelhante a esta do que possuir todas as coisas que essa terra pode oferecer e não ter comunhão com Cristo Jesus. O que adianta ganhar esta terra e perder a vida eterna? O que adianta ganharmos essa terra e perdermos a vida eterna? Que você possa refletir nesta verdade e jamais aceite o que o inimigo tem oferecido. Amém, igreja? Estejamos atentos a esta verdade. Se Jesus rejeitou, não aceite. Não aceite. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco, Senhor, para que nós possamos guardar esta verdade em nosso coração e que possamos prosseguir nessa marcha em direção aos céus como vencedores, meu Deus. Vencedores em Ti, guerreiros fortes, cheios do Teu Espírito, cheios da Tua palavra, pisando sobre a cabeça do nosso inimigo. Senhor Deus, abra nosso entendimento, nossos olhos. Ajuda-nos a vigiar, Senhor. Ó Espírito de Deus, desperta-nos, dá-nos o discernimento, para que quando o inimigo nos oferecer as suas ofertas, quando ele colocar diante de nós as suas ofertas, nós possamos, a exemplo do nosso amado Senhor, rejeitá-la, Senhor, para que Teu nome seja honrado e glorificado. Deus, abençoe o Teu povo, guarda Teu povo, abençoe a Tua igreja, guarda a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mensagem 904.